Amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12. A palavra de Deus diz assim: não que eu já tenha recebido isso, ou que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para a qual eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Em outras versões, eu prossigo para alcançar aquilo no qual eu fui alcançado. Só para você ter uma noção, esse é o nome, o nome da nossa igreja, Alcance, por causa desse versículo, capítulo 3, versículo 12. 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-los alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais um pouco, se você puder fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Senhor Deus, nós pedimos, Senhor, a compreensão espiritual daquilo que está sendo falado aqui. Oh Deus, nós estamos num ambiente profético. Nós estamos num ambiente, Senhor, onde o Senhor age. E Deus, nós pedimos agora que a sua palavra possa vir de encontro aos nossos corações. Deus, que nós possamos ser moldados, alicerçados, alinhados, Senhor. Deus, segundo a sua vontade. Senhor, eu oro em nome de Jesus, que todo atrapalho, que todo incômodo, oh Deus, que toda preocupação, que todo pensamento diferente, Senhor, toda angústia, ansiedade, Senhor, Deus, que cesse agora no nome de Jesus, e que a voz do Espírito Santo, que é audível no nosso coração, possa ministrar, Senhor. Deus, eu oro em nome de Jesus, toca em cada coração aqui, toca no meu coração também, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus, para a glória e honra do Senhor, amém e amém. Nós olhamos para esse texto e nós vemos aqui Paulo falando e orientando a igreja, e aqui nós vemos o exemplo de alguém estável, alguém que sabia onde estava, sabia que não havia alcançado ainda o que precisava alcançar, mas que também estava prosseguindo, estava avançando, dentro dos todos os desafios que o apóstolo Paulo passou na sua vida, ele olha e ele escreve, e ele fala à igreja com a autoridade de alguém que vivia isso. E eu queria falar hoje sobre isso, sobre essa convicção que nós precisamos ter de ser estáveis. Nós precisamos, na nossa caminhada, sermos estáveis. Estáveis no sentido de uma fé que nos direciona ao caminho, que nos faz caminhar, andar, avançar. Você tem vivido esse ano e tem visto, porque como o Francis falou ali, nós fazemos planos para o ano quando ele se inicia, e é natural, nós somos assim mesmo, e é bom, porque a gente pode fazer uma avaliação de como foi o nosso ano anterior, e como nós queremos chegar nesse ano novo que se inicia. Mas muitas vezes, irmãos, nós planejamos as coisas, mas nós não temos a estabilidade de caminhar sobre aquilo que planejamos. E vivemos uma vida de instabilidade, altos e baixos, como aquela máquina do medir o coração, vai e volta, vai e volta. Mas não é isso que Deus deseja.
Quando nós olhamos para a palavra de Deus, e por exemplo aqui no texto bíblico, nós vemos um homem que era estável, acima de todas as dificuldades, acima de lutas, de perseguições, de aflições, de dores, né? Mas era um homem que mantinha uma estabilidade na sua fé. E nós precisamos alcançar esse nível. E se para um homem, carne como nós, foi possível, para nós também é. E eu queria falar sobre isso hoje, sobre quais são os combustíveis que podem trazer instabilidade nas nossas vidas. E esse é o tema da mensagem, né? Combustíveis da instabilidade. Não confunda instabilidade com estabilidade, né? Estabilidade é alguém que se mantém firme, né? Instabilidade é alguém que é estável, né? Alguém que está lá em cima, daqui a pouco, né, está lá embaixo. Eu queria falar sobre isso hoje, sobre a nossa fé. Nós não podemos viver uma fé instável, uma fé, né, que ora está lá em cima e eu quero, né, subir, fazer, e correr, né, e agir, mas ora está lá embaixo, eu não quero nem saber de Deus. Não é esse o plano de Deus para nossas vidas. Ainda que tenhamos momentos difíceis, lutas, aflições, dificuldades, nós temos que usar um exemplo bíblico, né, de que a nossa fé não se negocia. Eu posso estar num poço, né, como José estava, né, na cova, como Daniel estava, mas a minha fé se mantém ainda no nível de confiança a Deus. E é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje. Sabe por quê, irmãos? Hoje, a maior estratégia do diabo, ela é a batalha pelo coração nosso. O inimigo trabalha muito para trazer confusão na nossa mente. Nos dias de hoje nós vemos muito isso, muitos problemas, muitas coisas, muitas cargas que são colocadas em nós, né? Mas o objetivo de Satanás, né, não é atacar a nossa mente, é conquistá-la para chegar a um outro ponto, chegar nos nossos corações. E para isso ele traz, né, ele nos coloca combustíveis para que nós se mantemos instáveis, para que nós não conseguimos manter uma constância, sermos constantes, né, avançando para um alvo, como diz a palavra, né, mas sempre desistindo. E talvez você precisa fazer uma reflexão hoje na sua vida, se você não está alimentando essa instabilidade que você tem na sua fé, com algum desses combustíveis, com alguma dessas questões. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23, de tudo que você deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, a Bíblia fala para nós, né, guardarmos o nosso coração, cuidarmos do nosso coração, porque do nosso coração procede as fontes da vida. Se eu quero ter uma vida, né, uma fé estável, uma fé, né, que não é movida por coisas, né, de fora, eu preciso cuidar do meu coração, daquilo que eu alimento, daquilo que entra no meu coração. Deus não vai mudar a sua mente, você não pode, se Deus não mudar a sua mente, você não pode mudar seu coração. Por isso, irmãos, que a primeira batalha nossa a ser ganha é na nossa mente. Por isso não adianta eu e você escutarmos, né, a palavra, lermos a Bíblia, né, se isso não mudar algo na nossa mente. É como Paulo fala, uma renovação da nossa mente. Nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos ter um entendimento, né, e isso vem da necessidade que eu e você precisamos ter. O processo de pensamentos que temos nas nossas vidas contribuem para a mudança em nosso coração. Aquilo que eu penso vai contribuir, né, no meu coração, para a mudança do meu coração, para guardar o meu coração. O que você tem pensado? Quais são
né, os seus objetivos, quais são, né, aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem almejado, aquilo que você, né, está procurando. Porque, irmãos, nós precisamos cuidar do nosso coração. Satanás usa a nossa mente, né? Ele tenta desestabilizar a nossa mente para enfraquecer a nossa fé. E o objetivo final dele é avançar e atacar o nosso coração. Por isso nós precisamos cuidar. Por isso, né, nesse começo de ano, faça uma reflexão. Faça uma análise. Quais são as áreas que eu preciso mudar? O que eu estou fazendo de errado, que eu sei que eu estou fazendo, e qual, né, é a atitude que eu vou tomar para mudar isso? Pode ser até algo ruim para mim, que me traga dor, dano, mas certamente é algo que vai me fazer avançar. Sabe, irmãos, eu comecei esse ano com o objetivo de fazer exercício. Né, estou correndo no parque, estou me exercitando. E eu não gosto de fazer isso. Né? Tem gente que gosta, né? Eu não gosto. Mas é uma necessidade. É uma necessidade. E é algo que, né, o Senhor falou comigo através, né, de um psicólogo que eu gosto muito de escutar, Jordan Peterson, e ele, né, vendo um dos cortes de um vídeo dele, ele falou isso. Senta na sua cama uma noite, né, e faça uma avaliação daquilo que você está fazendo errado e você pode mudar. Eu sei que eu estou fazendo errado, porque a Bíblia, né, nos fala para cuidar do templo do Espírito. Sim, os meus exames, né, de sangue não estavam bons. E eu preciso fazer algo. Né? Porque às vezes a gente chega diante de Deus, Deus, o Senhor, né, puxa, podia ter me dado mais tempo aqui. Eu tinha tanta coisa para fazer. Mas Deus vai falar para nós, a responsabilidade era sua. Quem tinha que cuidar do seu corpo era você. Isso precisa trazer em nós esse senso de, né, aquela luz de atenção. Né, uma mudança de mente. Né, e não sermos instáveis. Sermos estáveis. Amém? Você está entendendo? E na nossa fé também é a mesma coisa. Nós precisamos avaliar coisas que nós fazemos que nos fazem mal, que nos fazem viver essa instabilidade de uma hora querer estar com o Senhor e outra hora não querer saber de Deus. Porque não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para um relacionamento com Ele. Deus nos chamou para estarmos com Ele. Ou você acha que Deus ama, né, as crises de instabilidade da sua fé? Na nossa fé. Talvez alguns dos combustíveis aqui, né, vão falar ao seu coração, né, e você vai ter oportunidade hoje de pelo menos entender, e assim, e ter o poder de escolha, irmãos. Porque nós temos o poder de escolha, de continuar do mesmo jeito, ou de mudar. E eu quero, eu espero, eu oro, para que aquilo que, né, o Senhor falar ao seu coração, você possa pôr em prática. Como todos nós precisamos fazer, amém? Amém? Então, quais são os combustíveis da instabilidade da nossa fé? Primeiro, dependência das emoções. Abra comigo Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Acho que está aqui. Aqui atrás. A Bíblia diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo?
Sabe, irmãos, as nossas emoções, elas são voláteis, elas mudam. Um dia você está triste, outro dia você está alegre. Um dia, você acorda, feliz da vida, outro dia você acorda chateado porque tem que trabalhar. Nossas emoções são assim, elas mudam. Sabe qual que é o problema? Quando nós colocamos a nossa fé, quando as nossas emoções, elas são a base da nossa fé. Isso é um grande problema, porque no dia bom, no dia que eu estou feliz, eu vou estar voando em fé, Agora, no dia que eu estou triste, porque meu time perdeu, eu não vou, não quero saber de Deus. Por isso nós não podemos ser dependentes de emoções. Por isso, quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, nós vamos ver homens, que passavam por dificuldades, tinham motivo para estar, para blasfemarem, para fazer todo tipo de acusações contra Deus, mas você olha para a Bíblia e eram homens que buscavam a Deus. Grande parte dos salmos, alguns dos salmos que Davi escreveu, eram em momentos de angústia. Mas sabe, irmãos, nesses momentos de dificuldade, Davi conseguiu extrair, aquele louvor mais perfeito a Deus, no qual hoje nós se deliciamos. No meio de angústias, por quê? Porque nós não podemos ser dependentes das nossas emoções. A nossa fé não pode estar amparada nas nossas emoções, porque se no dia mau nossa fé estiver amparada nas nossas emoções, nós sucumbimos. Sabe, irmãos, a nossa fé, ela precisa estar amparada em duas coisas. Duas coisas. Confiança em Deus e obediência a Ele. Anote isso. A minha fé precisa estar amparada em duas coisas: confiança nele e na sua palavra, e obediência a ela. E não se eu estou feliz, se eu estou triste, se eu estou angustiado, se eu estou desesperado. Porque quando, se eu uso isso, para buscar a Deus, então, quando eu estou feliz, eu venho à igreja. Eu oro, eu sirvo, eu busco o Senhor. Mas se eu sou dependente das emoções, no dia mau, eu não sirvo, eu não busco, eu não oro, eu não jejuo. O Christian falou ali, puxa, pastor, parece que não tenho lutas, irmãos. Tenho lutas. E glória a Deus por elas, porque mostra o quanto eu sou dependente de Deus. Tem dias maus, irmão. Tem dias de dificuldade. Nós somos humanos. Ninguém passa despercebido por isso. Todos nós passamos por lutas. Agora, onde está a nossa confiança? Onde está a obediência? Porque confiança, irmãos, é ter a certeza de que aquilo que Deus disse vai acontecer, por isso eu confio. Eu creio na palavra. Isso não significa que eu vou ter, não vou ter dias que eu estou triste, que eu estou angustiado, mas eu tenho a convicção que Deus está no controle. E se Ele está no controle, como diz a sua palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Confiança. Sabe, irmãos, quando nós olhamos, a passagem onde Jesus estava no barco e aquela luta, e
ondas e tempestade, e todo mundo dentro do barco angustiado, né, achando que ia morrer. O que Jesus estava fazendo? Dormindo. Pense em sã consciência, quem está dormindo, né, de nós íamos estar dormindo num barco assim. Eu ia estar desesperado, irmão. Mas Jesus estava dormindo, porque ele tinha confiança em Deus. Ele sabia, puxa, eu tenho um propósito a ser cumprido. Não é essa tempestade que vai fazer eu cair desse propósito. Confiança em Deus. Obediência à vontade de Deus. Então, esses 2 itens são, né, os combustíveis da estabilidade. Quer ser estável em todas as áreas da sua vida, irmão? Né, porque eu creio que o pilar da nossa vida, né, para todas as áreas, é uma vida estável espiritualmente. Uma pessoa que é estável espiritualmente, ela é uma pessoa que não se aflige em meio a desesperos financeiros, as taxas do governo, né? Pessoa que não se preocupa que se eu vou ter o que comer, porque confia em Deus. É uma pessoa que se relaciona com os outros, pessoa que tem estabilidade, né, no casamento, porque serve a Deus, porque honra, porque obedece a Deus. Então, quer ser estável na sua vida, irmãos? Estável. Busque, né, a confiança e a obediência em Deus. Amém? Você está entendendo? Há uma frase de Martim Lutero que diz assim: a fé se apega à palavra de Deus, mesmo quando os sentimentos nos dizem ao contrário. A fé, ela se apega à palavra, aquilo que Deus disse. Não se apega às circunstâncias, não se apega à crise do Covid, não se apega à crise do governo, não se apega, né, ao déficit financeiro. Não, a fé se apega à palavra de Deus, mesmo quando os sentimentos nos dizem o contrário. Quer ser próspero espiritualmente? Se apegue, né, que a sua fé esteja na confiança e na obediência a Deus. Amém? Você concorda comigo? Charles Spurgeon também diz: a fé que repousa apenas no sentimento é como uma casa construída sobre a areia. Jesus fala sobre isso, sobre a parábola, né, de uma casa construída na areia. Ela sucumbe, porque não tem alicerce. E uma fé baseada em sentimento, ela também sucumbe. Porque ela vai depender daquilo que você está sentindo. Amém? Então, o primeiro combustível da instabilidade é a dependência das emoções. Por isso, no dia mau, eu louvo a Deus. Por isso, no dia da angústia, eu louvo ao Senhor. Por isso, né, no dia, né, que a conta bancária, como, né, o Francis falou, o boleto chega e eu não tenho dinheiro, eu louvo a Deus. Por quê? Porque minha fé, a nossa fé, né, ela não deve estar amparada nas nossas emoções, mas na confiança em Deus. Qual é o próximo combustível da instabilidade? Influências negativas. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz assim: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Sabe por que muitas vezes nós, né, somos instáveis na nossa fé? Porque nós temos influências, né, que nos rodeiam negativamente. E o texto bíblico diz: as más companhias corrompem os bons costumes.
As más companhias e ambientes desfavoráveis podem criar instabilidades na nossa fé. Agora a pergunta é, né, se eu quero se manter estável na minha fé, uma fé, né, que se mantém estável, por que eu caminho com pessoas assim? Por que eu frequento lugares assim? É uma avaliação. Puxa, isso me traz algo bom? Eu já disse para os irmãos aqui, eu quando me converti, né, tenho amigos que eu amo eles, né, inclusive falo com eles às vezes pelo WhatsApp, né, que, puxa, quando eu me converti, eu entendi, puxa, não é mais lugar para mim. Eu continuo, né, sendo amigo, né, se precisar estou à disposição, mas não é lugar. Esse lugar não é mais para mim, porque eu sei onde eu quero chegar, porque eu sei o caminho que eu preciso trilhar, e esse caminho, né, que muitas vezes a gente entra para não perder uma amizade, né, para querer estar num lugar agradável no nosso ponto de vista, nos faz sucumbirmos na nossa fé. Ambientes desfavoráveis. E como, né, começo do ano a gente faz essa avaliação, quais são os lugares, os ambientes que nós precisamos, né, colocar novamente, puxa, será que vale a pena eu estar nesse lugar? Será que vale a pena, né, estar nisso? Provérbios 13, 20 diz assim, quem anda com um sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Puxa, se eu quero caminhar, crescer em fé, eu preciso andar com pessoas que partilham da mesma fé. E não no quesito, puxa, eu preciso andar só com crente agora. Não, irmãos, mas saber filtrar na sua vida. Se eu quero crescer na fé, eu preciso andar com pessoas que estão crescendo na fé. Se eu quero ser um grande empresário, eu preciso andar e saber, conhecer pessoas que já trilharam onde eu estou agora. Mas a Bíblia diz assim, os companheiros dos tolos acabará mal. E a pergunta é, irmão, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver o homem que escreveu grande parte dos provérbios, Salomão, foi um homem que foi desviado por uma influência errada. Mulheres que desvalorizavam sua fé. Pensa comigo, irmão, se Salomão, o homem mais sábio do mundo, não teve a sabedoria, né? Quanto mais eu e você, que somos meio... não temos a sabedoria dele. Mas nós temos o Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, né? E ele pode nos auxiliar, e ele vai nos auxiliar, né? Onde nós precisamos ir. A minha pergunta é para você hoje, quais ambientes você precisa reavaliar na sua vida? Quais lugares? Quais círculos? Né, o Salmo 1 fala, né, não ande na roda dos escarnecedores. Né, não esteja num lugar onde você vai, né, sofrer. Existe uma história, uma parábola, né, uma historinha, que fala sobre uma árvore e as ervas daninhas. Existia uma árvore que era jovem, forte, que era uma árvore que tinha uma capacidade de criar frutos. E diz que aquele agricultor, né, cuidava daquela árvore, regava, cuidava para que ela crescesse. E um certo tempo começou a crescer em volta dessa árvore algumas ervas daninhas. O seu Antônio sabe bem o que é erva daninha, né, seu Antônio?
No começo eram pequenininhas e aquela árvore não deu muita importância, né? Puxa, muito pequeno, não tenho por que me importar por isso. Mas com o tempo aquelas ervas daninhas foram crescendo em volta e foram roubando, né, ali os nutrientes daquele solo. Um belo dia deu uma grande tempestade e aquela árvore, por não ter nutrientes, por estar enfraquecida por causa das ervas daninhas, sucumbiu, caiu. Irmãos, muitas das vezes essa aplicação pode ser feita nas nossas vidas. Pequenas ervas daninhas em volta de nós, que às vezes nós não damos importância, porque é tão pequenininho. Não, mas não tem problema. Eu só dou uma olhadinha aqui nesse site. Não, é só de levezinho. Não, é só essa influência. Não, é só esse lugar que eu vou de vez em quando. Por isso nós precisamos avaliar, né, a nossa fé. Será que as influências negativas não estão causando na nossa fé um ambiente de instabilidade? Por isso nós precisamos avaliar. Amém? Você está entendendo? Quando o texto diz aqui, né, que nós lemos ali, quem anda com sábios será sábio. Sabe, irmãos, claro que, como eu disse, né, nós precisamos influenciar o mundo. Nós precisamos, né, ser luz. E você não pode ser luz somente dentro da igreja, irmãos, né? Você precisa ser luz fora, influenciador do reino. A minha pergunta é: você está sendo influenciador ou influenciado? Quando você chega naquela roda de amigos, você é um influenciador ou você acaba sendo influenciado por aquele papo que está rolando? Quando aqueles amigos estão contando aquelas piadas sujas, e você chega, eles continuam falando e instigando você, ou eles param de falar? Porque chegou o crente. É respeito. Nós somos chamados para ser luz, irmãos. Luz brilha. E onde luz está, né, não há escuridão. Se nós apagarmos essas luzes aqui, vai se tornar uma escuridão. Mas aqui nós não vemos vestígio de escuridão, porque tem luz. E nós precisamos ser assim também na nossa caminhada cristã. Amém? Glória a Deus. Não deixe que ervas daninhas roubem os nutrientes de uma fé firme em Deus. Qual o próximo combustível que causa instabilidade? Confiança nas coisas erradas. Provérbios 21, 22, a Bíblia diz assim: o sábio escala a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Sabe, irmãos, às vezes nós colocamos a nossa confiança em fortalezas que nós criamos. Fortalezas que nós criamos, nós confiamos em coisas erradas, coisas que nós criamos, ao invés, né, da nossa fé estar alicerçada em Deus, a nossa fé está alicerçada em coisas que nós criamos, fortalezas, orgulho, autossuficiência, né, status, poder, dinheiro, capacidade intelectual,
Puxa, eu confio nisso. Sabe, irmãos, e porque nós confiamos nessas coisas, elas se tornam fortalezas, né, em volta de nós e causam nas nossas vidas, na nossa fé, instabilidade. Por quê? Porque nós não vemos Deus como provedor. Nós confiamos em nós mesmos. Eu uma vez trouxe uma mensagem aqui, né, com o tema Castelo de Cartas, né? Não sei quantos lembram. E eu falei sobre isso, sobre convicções que nós criamos, né? Eu falei sobre, né, nós criarmos, né, um castelo em volta de nós, mas que, como uma carta, não resiste a um sopro. São frágeis. E muitas vezes, irmãos, nós confiamos nisso. Qual é a sua fortaleza, aquilo que você tem, né, colocado, né, sobre si? O texto diz aqui, no livro de Provérbios, fala: o sábio escala a cidade dos valentes e derruba a fortaleza. Sabe o que pode derrubar as fortalezas que você criou? A sabedoria de Deus. O sábio, a sabedoria. Irmãos, nós precisamos, né, buscar da sabedoria de Deus, de quem Deus é, dele. Pararmos de criarmos fortalezas, né, nos nossos corações, autossuficiência. Sabe por quê, irmãos? Porque isso causa em nós uma falsa sensação de segurança. Eu confio no meu dinheiro, eu confio no meu poder, eu confio no meu orgulho. E eu aprendo, irmãos, que, né, o orgulho, a autossuficiência ou qualquer fortaleza que criamos sempre criará a informação necessária para legitimar a sua existência. Não, eu preciso ser assim. Eu preciso ser orgulhoso. Eu preciso, né, ser autossuficiente, não confiar em ninguém. Porque é uma defesa minha. E a gente cria nesse argumento para nós. Não, irmãos, nós precisamos ser dependentes de Deus. Nós precisamos ser totalmente dependentes de Deus. Desarmar as nossas defesas. Abrir mão do nosso orgulho. Abrir mão, irmãos, né, daquilo que nos leva a um lugar longe de Deus. Qual a fortaleza que você tem criado no seu coração? Porque isso pode ser um combustível que está causando instabilidade na sua fé, impedindo que Deus, né, haja na sua vida. É uma fortaleza. E sabe, irmãos, o diabo ama se esconder nessas fortalezas. Porque ele se esconde. Não, eu sou assim porque eu fui ferido quando eu era mais novo, porque eu confiei em quem não devia confiar, e hoje eu me fechei, não confio mais em ninguém, e essa se tornou minha fortaleza. E eu tenho, né, o alvará para ser assim. Não, irmãos, e o diabo está escondido nessa autossuficiência sua. Está agindo, está causando instabilidade na sua fé. Porque no dia que as coisas dão errado, porque no dia que você precisa confiar em alguém, você não confia. E você deixa de desfrutar aquilo que Deus tem. Por causa dessa fortaleza criada no seu coração. Por isso, né, nós precisamos quebrar essas fortalezas que há no nosso coração. Independência, irmãos.
Pessoas que, não dependem de ninguém. Pessoas rancorosas que não perdoam. Não, porque eu fui ferido e agora eu não perdoo mais ninguém. Falta de perdão. E é isso que eu estou falando, Essa fortaleza que você criou está tentando legitimar a sua ação. Puxa, eu preciso ser assim. Não, irmãos. Nós precisamos ser o padrão que Jesus foi e é. Esse é o padrão que Jesus deseja que você seja. Perdoador. Onde está firmada a sua vida? Porque se você não tiver os alicerces firmados sobre a rocha, quando vinha o dia ruim, quando vinha o dia da angústia, das tempestades que vem para todos nós, a sua fé não vai aguentar. Qual que é o combustível da instabilidade? Falta de compromisso sincero. Lucas 9:23, Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Sabe, irmãos, a vida cristã, é uma vida de entrega, de compromisso com Deus. C.S. Lewis fala isso: se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Por quê? Negue-se a si mesmo. Compromisso com Ele. Compromisso com a obra dEle. Compromisso, com o reino dEle. É renúncia, irmãos. É dar outra face, é andar outra milha. É perdoar, humilhar. É se voltar, é chamar o Senhor de Senhor. Meu Senhor. Esse é o chamado de Deus para a sua igreja. Uma fé, compromissada. Uma fé que ofende o conceito de fé. Esse é o propósito de Deus para a sua igreja. Crentes compromissados com Ele. Não é com o pastor, não é com a igreja, irmãos. É compromissados com Deus. Por isso a gente fala, puxa, eu estou numa crise na minha fé. Serve as pessoas. Qual que é o remédio? Servir o próximo. É buscar a Deus, obviamente, mas servindo o próximo. Sabe o que fez, mudou a minha vida? Mudou a minha percepção, com as coisas desse mundo? Foi quando eu fui voluntário durante 2, 3 anos ali no Erasto Guedes, servindo as pessoas lá. Lá eu aprendi que os meus problemas não são nada. Lá eu aprendi, que Deus age em meio, ao caos, às doenças, às enfermidades. Lá eu pude aprender a dar valor para as coisas pequenas, sorriso, o te amo de alguém especial. Sabe, foi uma escola para mim. E assim, eu estava num momento difícil da minha vida. Mas eu não sucumbi às tempestades, não. Eu fui a Deus. Deus me mandou, me levou a servir as pessoas. Sabe, irmãos, às vezes o que falta é que às vezes, nas nossas vidas, é um entendimento correto. É um entendimento. Puxa, as coisas não estão dando certo, o que eu faço? Abandono Deus. Não é assim que às vezes a gente pensa? Não, os dias estão difíceis, abandono Deus.
mas continua fazendo as coisas que você não deveria fazer. Não, irmãos, uma fé estável é aquela que, puxa, em meio às dificuldades, em meio à aflição, eu me mantenho, posso sucumbir, posso cair, na minha saúde, no meu financeiro, mas a minha fé vai se manter nesse padrão aqui. A minha fé vai se manter nesse nível. Não vai cair. A minha confiança em Deus é acima de tudo. Eu confio nele. Ele tem cuidado de nós, como diz a palavra. Ele tem cuidado de nós. Então, assim, eu não olho mais para as circunstâncias. Elas vão vir, provavelmente vão vir coisas difíceis, mas eu creio em Deus. E como eu tenho aprendido, no final ali, quando nós terminamos o livro de Apocalipse, nós sabemos que tudo vai acabar bem, amém? Você crê nisso? O diabo sabe disso também, irmão. O diabo sabe disso. Ele sabe o final dele. Por isso, que esse seja o ano, irmãos, que você mais se compromissou com Deus. Eu creio que Deus está falando algo espiritualmente, o Francis falando sobre isso, compromisso. Eu creio que Deus está liberando algo e ativando algo no reino espiritual, sobre a vida de alguns irmãos aqui. É um compromisso sincero com Ele. Sabe, irmãos, deixa eu falar algo para você, faça, uma oração para Deus, falando assim: Deus, o Senhor vai ver esse ano eu servindo o Senhor como eu nunca servi antes. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Eu profetizo que você vai ter o melhor ano da sua vida. As portas do reino espiritual vão se abrir na sua vida de uma forma que você nunca viu, porque você tomou uma decisão de se compromissar sinceramente com Deus. Amém? Você crê nisso? E a sua fé, irmãos, será tão firmada nele, que você vai desfrutar de coisas inexplicáveis, das bênçãos de Deus vão estar sobre ti. E qual o último combustível, da instabilidade? Sabe o que é? O desconhecimento das promessas de Deus. Oséias 4:6, o profeta Oséias, ele diz assim: o meu povo, Deus falando através do profeta, o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Talvez o que esteja causando essa crise de fé na sua vida é o desconhecimento das promessas de Deus sobre ti. Porque a Bíblia diz, por que o povo está sendo destruído? Por que o profeta Oséias está falando isso? Porque lhe faltava conhecimento. Conhecimento natural, do que é física, química, não. Conhecimento de Deus, de quem Ele é. Conhecimento da sua palavra. Falta de conhecimento das promessas dEle. Irmãos, nós precisamos ser exímios leitores, conhecedores da palavra de Deus. Pastora Daiane falou sobre isso semana passada, e ela parecia bengala de cego, batendo em todo mundo assim, Não é verdade, pastora? Não, batendo em nós, Eu estava ali embaixo e falei: meu Deus do céu, olha como eu preciso mudar. Mudança, irmãos. Leitura da palavra, E às vezes nós sucumbimos na fé, porque nós somos pessoas boas, nós buscamos a Deus, mas nós temos desconhecimento das promessas de Deus, irmãos. Deus tem promessas para a sua vida, amém? Você crê nisso? Inúmeras promessas. Quer ver uma? É só você abrir a Bíblia, aí você vai ter uma promessa de Deus, para a sua vida. São promessas diárias. Deus tem promessas para a sua vida.
Agora, por que nós não acessamos esse lugar? Porque não lemos a palavra. Porque não buscamos a Deus. Porque não nos relacionamos com Ele através da Bíblia. Sabe, irmãos, a Bíblia, ela não se compara a nenhum outro livro, ela é incomparável, irmãos. Não substitua a Bíblia por nenhuma outra coisa. Muito bom escutar palavras de pregadores, né? Muito bom você ler livros, muito bom. Mas nunca deixe de ler a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, porque às vezes a gente conhece pessoas que não lê a Bíblia, mas escuta bastante pregador. É bênção. Alguns pregadores são bênção, irmão. Glória a Deus por isso. A grande maioria, na verdade, né? Mas nenhum deles substitui a leitura da palavra. Nenhum. Nenhum. Nenhum anjo que aparecer aqui agora. Nenhuma experiência mística, né? Nada. Nenhum profeta que vem e põe a mão na sua cabeça. Nenhum deles substitui a leitura da palavra. Entenda isso, irmãos. A palavra de Deus. Quer ter uma fé ativa, estável, busque na fonte. Busque em Deus, na leitura, no seu devocional. Irmãos, quantas coisas Deus já falou comigo através da leitura da palavra. Coisas que eu já li, puxa, já li, Gênesis eu já li um monte de vezes, né? Mas vai ler de novo, puxa, meu Deus do céu, Deus falou algo aqui que eu nunca tinha percebido. Deus falou no meu coração, alguma área da minha vida, que esse personagem, né, essa passagem aqui, que eu nunca tinha percebido. É Deus falando, irmãos. Leitura da palavra, para você ter conhecimento das promessas de Deus a respeito da sua vida. Você crê nisso? Né? E sabe, irmãos, Deus vai estar arrancando esse pensamento inferior. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho, eu não sou. Né? Deus está arrancando de você. Né? Puxa, eu não vou ter essa fé. Né? Eu não consigo chegar nesse nível que Paulo, ao escrever aqui aos Filipenses, estava. Não. Você pode, amém? Você crê nisso? Você pode chegar nesse nível, nós podemos chegar nesse nível. O que precisa, talvez, é parar, né, de alimentar alguns desses itens aqui. Tem muitos outros que nós precisamos aprender, amém? Você crê nisso? Jeová Jiré. Jeová Jiré é o Deus da provisão. Ele vai trazer toda a provisão sobre a sua vida. Ele vai trazer toda a provisão que você necessita para esse ano. Começando, alicerçando a sua fé, a sua vida espiritual. Trazendo sobre ti um alinhamento sobre a sua vida espiritual. Para que todas as outras coisas que compõem a sua vida possam ser restabelecidas. Eu quero falar como profeta, como homem de Deus aqui. Deus vai alinhar a sua vida espiritual. Deus vai alinhar a sua casa espiritual. Deus vai trazer sobre ti uma fome, uma sede, né? A palavra de Deus, com relacionamento com Deus que você nunca sentiu. Esse será um ano do despertar sobre ti. Esse será o ano do despertar sobre, né, a sua casa, né? Você será tomado em orar e Deus vai te acordar pela madrugada para você buscá-lo e você vai pensar, puxa, o que está acontecendo? Né? É o Senhor revelando, derramando sobre ti algo novo, Deus trazendo uma nova atmosfera. Talvez você possa falar, puxa, pastor, mas no meu lar é, né, uma confusão. Não, Deus vai restabelecer novamente sobre a sua casa. Deus vai falar como Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e você vai declarar todos os dias, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e isso vai criar sobre ti, né, vai alimentar a sua fé de tamanha forma, que as coisas vão começar a acontecer, que seus filhos vão começar a buscar Deus,
que o seu marido, que a sua esposa, né, vai começar a orar por você, e você vai ver isso. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio num despertar nesse ano, né? Talvez, puxa, né, nós temos visto aqui na região, né, as coisas, violência, morte, mas Deus vai mover algo sobre esse lugar. Deus vai mover algo sobre essa família, sobre Alcance Piraquara. Nós vamos começar a viver o sobrenatural de Deus, né? Você vai ser tomado, né? Nós vamos começar a ver curas, milagres do Senhor, como nós nunca vimos. Eu profetizo em 2025, será o ano dos milagres, como nunca aconteceu sobre esse lugar. Oh Deus, nós oramos, Pai, a dependência do Senhor, nós estamos aqui suscetíveis, Senhor, ao agir do Senhor, à presença do Senhor. Por isso, toma o controle, Espírito Santo, toma o controle dessa reunião, toma o controle das nossas vidas, molda nosso caráter, Pai, molda a nossa fé, alinha-nos a viver isso, Senhor, a plenitude, andar de fé em fé, andar de vitória em vitória. Oh Deus, sabendo que em Ti somos mais que vencedores. Querido, você pode ficar de pé. Eu quero tirar um tempo de oração agora. O Senhor está nos levando ao nível, oh Deus, de compreensão espiritual. Eu creio que Deus vai começar a trazer palavras. Irmãos, creia que nós estamos no ambiente profético. Você está no ambiente profético. Talvez Deus te use como boca de Deus. Talvez Deus fale ao seu coração algo para alimentar, para aumentar a fé do seu irmão. Por isso, querido, levante-se e comece a orar ao Senhor, comece a falar ao Senhor, comece a clamar pela presença do Senhor. Santo Espírito, nós cantamos, Tu és bem-vindo aqui, Tu és bem-vindo nesse lugar. Oh Deus, toma o controle, Senhor, toma o controle do nosso meio, toma o controle desse lugar, Senhor, toma o controle, Senhor. Vem Espírito Santo, caminha sobre essas cadeiras, caminha sobre esses corredores, comece a trazer uma sensação, comece a causar em nós, oh Deus, algo diferente. Espírito Santo, te desejamos, te queremos nesse lugar. Seja bem-vindo, molda a nossa vida, molda o nosso caráter, molda, Senhor, oh Deus, traz uma santidade. Troca as nossas vestes, Senhor, oh Deus, troca as nossas vestes. Oh Espírito Santo, toma o controle. Você que ora em línguas, comece a orar em línguas nesse lugar. Ei, Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Seu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. vamos igreja, clame ao Senhor. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso.
de novo em tuas mãos. Erga sua voz e adore, igreja. Recaio em tua graça. Adore, Ele está aqui nessa noite. Adore, exalte a Ele. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Você está seguro nos braços do Pai. Descanse, que você está seguro. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Pega sua voz, adore Ele. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Irmãos, às vezes, Recaio em tua graça. quando nós olhamos para a palavra de Deus, existe um personagem, um homem, que muitos de nós podemos se comparar a ele, que é Pedro. Pedro, ele tinha suas crises de instabilidade. Talvez você possa falar, puxa, eu sou muito parecido com Pedro. Nós somos parecidos com Pedro. Instável, que uma hora ama Deus, outra hora não, que daria a vida por Jesus, mas nega Ele. Sabe qual a maravilha, a lição maravilhosa que Jesus nos ensina? É que Jesus confiava em Pedro, a ponto de falar: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Um homem de coração instável, mas que foi transformado pelo poder do Espírito Santo. E Pedro, aquele que tinha medo de morrer, que fugiu, diz a tradição, não a Bíblia, mas a tradição diz, e quando foi para ser martirizado, ele falou: olha, eu não quero ser martirizado, não quero ser crucificado como foi meu Senhor, eu não sou digno disso, então me crucifica de cabeça para baixo. Pedro, que ao orar, milhares de almas se converteram. Pedro, que foi uma das colunas da igreja, aquele homem instável como nós somos. E eu queria orar com você agora. Você que algum momento se identifica com alguma coisa que foi dita aqui, que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Talvez você possa ser alguém que confia nas emoções, que é dependente das emoções. Talvez você foi alguém que foi aconselhado e caminha com pessoas que fizeram a sua fé enfraquecer. Talvez a sua confiança não está em Deus, mas está nas coisas que você possui.
Talvez lhe falta conhecimento das promessas de Deus. Você que se identificou com algum ponto dessa mensagem e quer ter uma fé estável e não mais instável, eu queria te convidar a sair do seu lugar. Nós vamos orar por você. Eu queria te falar para você, o Senhor hoje quer restaurar a sua fé. O Senhor hoje quer trazer sobre ti, uma confiança nele, fazendo algo novo, como Pedro, como o homem Pedro, que foi tomado pelo poder do Espírito Santo. Talvez o Senhor esteja te chamando a esse lugar e falar: filho, eu quero derramar sobre ti hoje algo novo, algo novo, algo no qual você nunca mais vai depender das circunstâncias, nem se você está triste, está feliz, mas a sua fé vai estar amparada na confiança em mim. Eu creio que Deus está derramando algo hoje. Nós vamos orar por você. Eu queria que você abrisse o seu coração. Eu queria que os diáconos nos ajudassem a orar por essas vidas. Jesus, o Senhor é o Senhor de todas as coisas. O Senhor está sobre todas as coisas. E a nossa fé nunca mais vai estar amparada em coisas. O barco da nossa fé nunca vai mais estar ancorado em coisas desse mundo. Meu Deus é Mas Deus em de ti, Senhor. milagres, Deus de promessas. E mesmo que venham as tempestades, luz na escuridão, a nossa confiança está no Deus, Senhor. Este é quem tu és. Âncora das nossas almas. Meu Deus é Deus Tu de és, Senhor. milagres, Deus de promessas. Tu és, caminho Senhor. no deserto, Tu luz és na o escuridão. porto seguro Meu Deus, no qual nós este é quem descansamos. tu és. Tu és, Senhor. Estás aqui. Nós descansamos debaixo de suas asas, onde nós encontramos segurança, abrigo. Te adorarei. Tu és, Senhor. Tu tens o domínio sobre todas as coisas. Não importa o que está acontecendo, não importa essa enfermidade que tem tomado conta, não importa essa crise que tem vindo, essa tempestade que se levantou. A minha confiança não está nessas coisas, mas em Ti, Senhor. Em Ti, Senhor. Nas Suas promessas. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações.
Sim, meu Jesus, te damos honra nesse lugar. Seremos impactados, mas isso não vai ficar só em nós. Nós não vamos enterrar aquilo que o Senhor nos confiou. Pelo contrário, Senhor, nós vamos sair e multiplicarmos. Isso não ficará em nós somente, Senhor, porque aquilo que o Senhor nos dá não é só para nós, mas é para que de alguma forma nós possamos ser um instrumento do Senhor para outras vidas. Eu oro em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Pai, sobre esse lugar, Senhor, o Senhor vai levantar homens e mulheres que vão ser um instrumento do Senhor, não somente para essa cidade, Senhor, não somente para essa região, Senhor, mas serão um instrumento do Senhor para outros lugares. Deus, eu oro em nome de Jesus que se levante missionários aqui, Senhor, que nós possamos como igreja sustentar missionários, Senhor. Oh Deus, expandir as tendas, Senhor, tocarmos em lugares, Pai, oh Deus, que o Senhor deseja. Eu oro em nome de Jesus por uma mente criativa, Pai, sobre os irmãos, ideias, Senhor, estratégias, Senhor. Oh Deus, cria sobre esse lugar, Senhor, oh Deus, homens e mulheres, Senhor, que amam o reino de Deus, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, amém? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Aleluia. 2025, irmão, será um ano abençoado. Eu creio nisso. E Deus vai usar a sua vida poderosamente. Creia nisso, não fique para trás, irmãos, porque nós vamos avançar, né? A nuvem está se movendo e nós estamos avançando com ela. Aleluia, glória a Deus. Deus dá a direção e nós vamos caminhar segundo a sua vontade, né? Não fique para trás. Amém? Creio que Deus vai te usar de uma forma sobrenatural. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigado, Senhor, pelo mover. Senhor, te agradecemos, Senhor. Abençoa cada um aqui, Senhor. Cada vida daqueles que estão nos escutando de forma online. Senhor, toca também sobre eles, daqueles que vão escutar essa mensagem. Deus, nós pedimos, Pai, que o Senhor é o Deus de perto, de longe. O Senhor é atemporal, não existe tempo para o Senhor. O Senhor está acima de todo tempo. O Senhor anda no Kairos, no seu tempo, Senhor. Pai, que essa mensagem possa daqui 10, 20, 30, 50, 100 anos, Pai, ó Deus, trazer a mudança que está trazendo nos dias de hoje, Pai, aos nossos corações. Pai, eu oro em nome de Jesus, abençoa cada um aqui. Abençoa a semana, Senhor. Seja uma semana de milagres. Deus, que seja uma semana de provisão. Provisão dos céus possa vir sobre cada um. Dependência do Senhor. Deus, que nós possamos olhar com os olhos espirituais aos milagres, aos pequenos milagres, darmos a devida importância e glorificarmos o Teu nome, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém, eu creio. Amém, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe sua vida. Vá em paz, que o Senhor te guarde, te proteja, e que, se Deus quiser, domingo que vem nós vamos estar aqui. Amém?